Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Marcela. Estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de Geologia e Geografia Básica. A aula passada, eu falei para vocês um pouquinho sobre as eras, sobre as camadas da Terra, tá? Aprendemos um pouquinho sobre a crosta terrestre, o manto e os núcleos, tá? O núcleo externo e o núcleo interno da Terra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as eras geológicas, ok? Vem comigo. Bem, aqui eu coloquei uma fotinha assim só para vocês terem uma visão, porque às vezes falar para vocês assim, eras geológicas, né? A gente não consegue organizá-las em sequência na nossa cabeça, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei isso aqui para vocês terem fazer uma relação de como era e como é. Então isso já é considerado uma era. Tá? Então a era ela é diferente quando o quê? Quando muda. Quando o ser humano muda, tá? Quando muda quem convive, quem vive, o que come como as pessoas ou os animais se davam naquela época, tá? Então se houve uma mudança, seja ela comportamental, ambiental ou social, ela é considerada uma era, tá? Bem, eras geológicas são divisões de escala de tempo geológico, subdivididas em períodos, a fim de se conhecer a longa vida do planeta. Então, era geológica especificamente, ela divide a vida do planeta, ok? E olha aí como você já sabe, que você viu o meu vídeo passado. Quantos anos tem o planeta Terra? 4,5 bilhões. Muito bem. Bem, esse esquema eu achei top. Bem, aqui primeiro vocês estão vendo que ele é subdividido por cores e cada cor tem um período, tá? Então nós temos aqui o período pré-cambriano, desculpa, que ele já se dá aqui com relação à formação da Terra, tá? Então o interessante é a gente ver o que? Antes disso, tá ok? Ó. Aqui nós temos 4,6 bilhões de anos, eu falei para vocês 4,5. Você vai achar material com 4,5, 4,56, 4,6, tá? Mas é mais ou menos essa faixa, tá ok? Bem, então aqui, ó. Professor, então aqui, ó, os últimos dinossauros, eles têm resquício de que apareceram quando, né? Aqui na era Mesozoica, tá? Outros tipos de animais, não é mesmo? Até tá aqui o macaco, era Cenozoica, período terciário, tá? Então nós temos aqui, ó, 1 bilhão, né? A questão do mamute e da era glacial, que a maior parte dos continentes eram cobertos por gelo. Então eu achei esse caminho muito legal, tá? E eu acho que assim vocês vão ter mais ou menos uma noção. Tá? Esse desenho é bem ilustrativo. Aqui tem até, ó, o seguinte, eu vou chamar a atenção aqui para vocês, que aqui tá assim, ó, rochas mais antigas, tá? Por que isso é importante dessa questão das rochas mais antigas? Porque aqui o geólogo, né, ele consegue fazer essa datação de quantos anos ela está ali, a idade dessa pedra antiga. Então, com isso, você consegue analisar a idade desse território onde ela foi encontrada, tá? Assim mesmo ocorre com os fósseis, tá? Quando você encontra um fóssil de dinossauro, um fóssil de animal, um fóssil de um macaco, você consegue datar, através do fóssil, a época que aquele animal vivia. E isso ajuda a construir essas eras geológicas, ok? Aqui também eu coloquei de outra forma, tá? Aquele lá era o desenho, então, para quem não conseguir assimilar com aquele desenho, consegue assimilar aqui, tá? A divisão histórica é feita levando em conta a indicação de períodos, né? Então, nós temos aqui, ó, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Então, tá vendo aqui que nós temos a era, o período, tá? O limite de tempo aproximado, mais ou menos, né? A datação, né? Então, nós temos 10 milhões de anos, 2.500 milhões de anos, 12 mil, 26 mil, 38 mil, tá? Para quando foram surgindo, tá? Então, vamos pegar aqui primeiro, ó. A formação da Terra aqui, né? Que nós temos aqui o pré-cambriano, né? Algas, células eucarióticas,
e células procarióticas, tá? Então, a primeira formação das células, ou seja, a primeira forma de vida no planeta Terra, tá ok? Então, foi das algas aqui, ó, a primeira datação, né? Que foi lá 4,6 bilhões de anos, então nós fomos dividindo para cá, fomos evoluindo para cá. Então, depois, né? Aqui já no período paleozoico, então nós temos aqui já a formação de alguns animais, ó, tá? Os répteis, os anfíbios, tá? Os crustáceos, então tudo aqui, que surgiram primeiramente com os seres humanos. Depois disso, nós temos o período mesozoico, que é a questão do aparecimento aqui das aves, dos primatas, né, e até mesmo de alguns dinossauros mamíferos, e os mamíferos também. Aí depois nós tivemos mais uma outra evolução de muito tempo, Cenozoico, que foi aqui a questão dos mamíferos e dos carnívoros, né? Bem, conta a evolução também, que por que os dinossauros, por que uma espécie acaba, né? Por que alguma espécie desaparece, né? Porque ou você tem uma dificuldade de encontrar comida para esses animais e ambiente também, porque às vezes tem animal que ele não suporta, não comporta ficar em determinada distância ou até mesmo agrupados com outro grupo de animais. Então o que acontece? Geralmente os dinossauros eles eram, além, claro, de serem aqueles aterrorizantes que a gente vê nos filmes, mas eles eram animais muito grandes, de grande porte. Então vocês imaginam, se hoje você precisa de uma quantidade X elevada para alimentar um felino, por exemplo, imagina a quantidade de comida que não era necessário para se alimentar um dinossauro, né? Então isso tudo vem a questão de evolução e tal. Dizem que também que alguns anfíbios, né, evoluíram também para... são formas de mutações dos dinossauros. Ok. Bem, então nós temos aqui, tá? Esse último período aqui que foi o aparecimento aí do ser humano, ok? Apenas há 10 mil anos. Bem, pessoal, eu quis colocar esse aqui, porque às vezes tem aluno que memoriza mais e consegue absorver melhor dessa maneira, e também tem aquele aluno que ele consegue absorver mais assim, tá ok? E ainda, eu coloquei aqui uma bem... como se fosse assim uma anotação de criança, tá? Então nós temos aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, tá? É um esqueminha que eu achei na internet, que eu achei legal. Poxa, professora, então qual que é a diferença de uma era para outra? Vamos lembrar. Cada era está marcada por determinados acontecimentos. Ou aconteceu algo ou um fato muito importante para que ela se diferenciasse uma das outras. Mudanças climáticas profundas, como foi o que? A questão da era glacial, tá? Aquecimentos globais, o derretimento de certas geleiras, de certas porções de território, isso também mudou. Transgressões e regressões marinhas, tá? A questão do ciclo biológico também marinho, impactos de meteoritos, tá? E extinções de espécies. Então tudo isso foi o que? Foram marcos na história da Terra, ok? Bem, aqui a gente colocou... Eu coloquei esse esqueminha também que eu achei bem legal e eu achei ele mais resumido, tá? O número 1, pré-cambriana, surge a vida, algas, bactérias de montão, primeiras rochas do planeta, jazidas minerais em formação, tá? Aqui. Número 2, paleozoica, os peixes se deram lá muitas coisas diferentes, insetos, vermes, moluscos, carvão mineral aparece, tá? Aqui, ó, muito legal, eu achei muito informal, assim, achei legal para gravar. Aí 3, mesozoica, surgiu dinossauros, depois morreram, apareceram aves, répteis de montão. Bem, aí aqui também tem um extra aqui, né, que é a questão do petróleo, né, que é, enfim, a base energética de hoje. Cenozoica, que foi a última, que aqui, ó, surge o homem, ok? Bem, pessoal, eu coloquei 3 esquemas nessa área,
tá? Nessa área não, dessa área na aula, tá? Então, assim, escolha o melhor esquema. Caso ficou alguma dúvida, por favor, recorre lá à sua pesquisa, mas enfim, eu acredito que um desses você vai conseguir memorizar. Muito obrigada. Próxima aula a gente vai falar sobre tipos de rochas. Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.